Em meio às páginas do Antigo Testamento, encontramos a fascinante história de José, o jovem sonhador. Filho de Jacó, neto de Isaque e bisneto de Abraão, José cresceu sob o peso de uma herança poderosa, mas também cercado por rivalidades familiares intensas. Ele era o filho preferido de Jacó, um amor declarado e simbolizado por um presente que mudaria tudo: uma túnica de várias cores. Não era apenas um pedaço de tecido, era um sinal de status, de favoritismo e uma fagulha que acenderia o ódio no coração de seus irmãos. Mas José não era apenas um filho amado. Ele tinha algo que o tornava ainda mais especial: sonhos. Visões que iam além do que ele podia entender, mas que carregavam a promessa de algo grandioso. Em seus sonhos, ele via feixes de trigo e estrelas se curvando diante dele. O que isso significava? José ainda não sabia, mas seus irmãos interpretaram esses sonhos como arrogância e ambição, e a inveja que já existia se transformou em um plano mortal. No entanto, como veremos, essa jornada não era apenas sobre sonhos ou traições, era sobre destino. E mais importante, sobre como Deus pode transformar até mesmo as maiores adversidades em ferramentas para um propósito maior. José era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó, mas mesmo não sendo o primogênito, ocupava um lugar especial no coração de seu pai. Ele era o filho de Raquel, a esposa que Jacó mais amava, e essa preferência era evidente. José era jovem, dedicado e trazia alegria ao pai de uma forma que nenhum outro filho conseguia. Esse amor especial ficou claro quando Jacó fez para ele uma túnica de várias cores, um presente que, na época, era muito mais do que um simples objeto. A túnica de José era um símbolo de status, algo reservado para alguém de alta posição. Para seus irmãos, ela era um lembrete diário do favoritismo de Jacó. Cada vez que José aparecia usando a túnica, a inveja crescia em seus corações. Afinal, como podiam competir com alguém tão claramente amado? Para eles, José não era apenas um irmão mais novo. Ele era uma ameaça à harmonia da família. Mas o favoritismo de Jacó não era a única fonte de tensão. José também era conhecido por seus sonhos proféticos, que ele compartilhava sem reservas. Em um desses sonhos, ele via feixes de trigo no campo, e os feixes de seus irmãos se curvavam diante do dele. Em outro, via o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. Essas visões eram intrigantes, mas para os irmãos de José eram insultantes. Quem era ele para sugerir que um dia eles se curvariam diante dele? Esses fatores criaram um ambiente carregado de tensão. Enquanto Jacó via José como uma bênção, seus irmãos o enxergavam como uma ameaça. A túnica, os sonhos e a atenção especial criaram um abismo entre José e seus irmãos. O que eles não sabiam era que essa rivalidade e inveja seriam apenas o início de uma história de reviravoltas, traições e redenção. José estava destinado a algo muito maior, mas antes ele enfrentaria uma série de desafios que colocariam sua fé e seu caráter à prova. José não era um jovem comum. Desde cedo, carregava consigo uma sensibilidade espiritual que o diferenciava de seus irmãos. Ele tinha sonhos que iam muito além de meras fantasias noturnas. Eram visões proféticas, mensagens que pareciam vir diretamente de Deus. Esses sonhos, embora enigmáticos, traziam uma certeza: José estava destinado a algo extraordinário. O primeiro sonho que ele compartilhou com seus irmãos descrevia um campo onde feixes de trigo eram colhidos. No sonho, os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. Essa visão, embora simbólica, era clara para todos que a ouviram. Para José, significava algo grandioso que ele ainda não compreendia. Para seus irmãos, soava como um sinal de arrogância. "Você acha que será nosso rei? Que governará sobre nós?" diziam com desdém. Mas José não parou por aí.
Em outro sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele. Dessa vez, até Jacó ficou desconfortável. "O que você está dizendo, meu filho? Que sua mãe, seus irmãos e eu nos curvaremos diante de você." A reação de Jacó, embora crítica, foi diferente da de seus irmãos. Enquanto eles ficavam furiosos, Jacó guardava aquelas palavras em seu coração, talvez ponderando sobre o que significariam. Os sonhos de José não foram bem recebidos, mas eles plantaram sementes de algo muito maior. Para seus irmãos, os sonhos eram uma afronta. Para José, era um mistério. E para Jacó, uma profecia que poderia mudar o destino de sua família. O que ninguém sabia era que esses sonhos estavam revelando o plano de Deus, um plano que passaria por caminhos de dor, traição e redenção. José não era apenas um sonhador, ele era um instrumento divino em formação. O que viria a seguir provaria que essas visões não eram apenas sonhos, mas o início de uma jornada épica. A tensão na família de Jacó atingiu o ápice quando o ódio dos irmãos de José se transformou em um plano traiçoeiro. A convivência diária com o favoritismo do pai e os sonhos arrogantes, na visão dos irmãos, tornou-se insuportável. Eles já não viam José como um irmão, mas como um obstáculo a ser removido. Tudo começou em um dia aparentemente comum. Jacó pediu a José que fosse verificar como estavam seus irmãos, que estavam pastoreando rebanhos em Dotã. Sem imaginar o perigo que o aguardava, José vestiu sua túnica de várias cores e partiu em obediência ao pedido de seu pai. Mas, para os irmãos, aquela visita foi a oportunidade perfeita para colocar em prática o plano que há muito conspiravam. De longe, avistaram José se aproximando. "Lá vem o sonhador", component placement, disseram uns aos outros com ironia e desprezo. Era a chance que esperavam. Reunidos em segredo, decidiram acabar com ele ali mesmo, naquele campo isolado. "Vamos matá-lo e jogar o corpo em uma dessas cisternas", disseram. "Depois diremos que um animal selvagem o atacou." No entanto, Rúben, o irmão mais velho, hesitou. Ele sugeriu que José fosse jogado em uma cisterna vazia, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. Assim, eles o agarraram, arrancaram-lhe a túnica e o jogaram na cisterna. Enquanto José, assustado e desamparado, clamava por misericórdia, os irmãos sentaram-se para comer, indiferentes à sua dor. Mas o plano mudou novamente. Quando viram uma caravana de mercadores ismaelitas passando, Judá teve uma ideia. Por que matá-lo? Podemos vendê-lo como escravo e ainda ganhar algum dinheiro. E assim fizeram. José foi vendido por 20 peças de prata e levado ao Egito, onde sua vida tomaria um rumo inesperado. Para esconder o crime, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de um animal e a levaram ao pai, dizendo que ele havia sido atacado por uma fera. Jacó ficou devastado, chorando inconsolavelmente pela suposta morte de seu filho amado. Naquele momento, José perdeu tudo: sua liberdade, sua família, sua túnica de cores vibrantes. Mas sem que ele soubesse, essa traição seria o início de uma jornada que o levaria a cumprir os sonhos que tanto irritaram seus irmãos. Deus estava trabalhando, mesmo no silêncio, para transformar dor em propósito e sofrimento em vitória. Após ser vendido pelos próprios irmãos, José foi levado ao Egito, um lugar que simbolizava para ele a perda de tudo o que conhecia. Ele chegou como um escravo, sem liberdade, sem família e sem qualquer vestígio de sua antiga vida. No entanto, José carregava consigo algo que ninguém poderia tirar: sua fé e sua integridade. Comprado por Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda, José logo se destacou entre os servos. Sua dedicação, honestidade e habilidade excepcionais chamaram a atenção de seu senhor. Potifar percebeu que tudo o que José fazia prosperava e que havia algo especial nele.
Com o tempo, José ganhou a confiança de Potifar, que o colocou como administrador de toda a sua casa, confiando-lhe bens, responsabilidades e até mesmo decisões importantes. Sob a gestão de José, a casa de Potifar floresceu. Ele administrava tudo com sabedoria e eficiência, e tudo o que tocava parecia dar certo. No entanto, a prosperidade de José não passou despercebida. A esposa de Potifar começou a nutrir um interesse por ele, um desejo que logo se tornaria a fonte de um grande problema. Certo dia, enquanto estavam sozinhos, a esposa de Potifar tentou seduzir José. Ele, porém, recusou, mantendo sua integridade e fidelidade a Deus. Como poderia cometer tamanha maldade contra o meu senhor e pecar contra Deus? Respondeu. Irritada com a rejeição, a mulher criou uma falsa acusação contra ele, dizendo que José havia tentado atacá-la. Potifar, ao ouvir as acusações, ficou furioso e, sem investigar mais a fundo, mandou José para a prisão. Assim, mais uma vez, José viu sua vida mudar drasticamente. De administrador respeitado, ele passou a ser prisioneiro, condenado injustamente por um crime que não cometeu. Mas mesmo na prisão, José não perdeu a fé. Ele continuava se dedicando, mostrando o mesmo caráter que o havia feito prosperar antes. Aos poucos, ele ganhou a confiança do carcereiro e assumiu responsabilidades dentro da prisão. Era como se, mesmo no lugar mais sombrio, Deus estivesse trabalhando em sua vida, preparando-o para algo ainda maior. José aprendeu que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus nunca o abandonaria. Sua fé era a chave que o sustentava. E, na escuridão da prisão, Deus estava prestes a revelar a próxima etapa de seu plano. Enquanto estava na prisão, José continuava mostrando sua fé e caráter. Ele havia se tornado uma figura confiável, e até mesmo o carcereiro dependia dele para organizar os outros prisioneiros. Foi nesse ambiente sombrio que José encontrou dois homens importantes para o futuro de sua história: o copeiro e o padeiro do faraó, ambos presos por ofensas cometidas contra o rei. Certa manhã, José percebeu que os dois estavam abatidos. Ao perguntar o motivo, eles responderam que haviam tido sonhos estranhos, mas não havia ninguém para interpretá-los. José, com confiança em Deus, disse: "A interpretação dos sonhos pertence a Deus. Contem-me seus sonhos." O copeiro contou que, em seu sonho, via uma videira com 3 ramos. Esses ramos brotavam, floresciam e produziam uvas maduras que ele espremia no cálice de Faraó. José interpretou: os 3 ramos representam 3 dias, após os quais o copeiro seria restaurado ao seu cargo. O padeiro, encorajado pela interpretação positiva, contou seu sonho. Ele carregava 3 cestos de pão na cabeça, mas as aves os comiam. José revelou que em 3 dias o padeiro seria executado. Assim aconteceu. A reputação de José como intérprete de sonhos chegou até Faraó, quando este teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia explicar. Em um deles, 7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. No outro, 7 espigas cheias e saudáveis eram consumidas por espigas mirradas. José foi chamado à presença do rei. Com humildade afirmou: "Não sou eu quem interpreta, mas Deus dará uma resposta favorável." Ele explicou que os sonhos eram uma advertência divina. Haveria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. José aconselhou Faraó a armazenar alimentos durante a fartura para enfrentar a escassez. Impressionado pela sabedoria de José, Faraó o elevou ao cargo de governador do Egito, responsável por administrar os recursos do reino. Da prisão ao palácio, José testemunhou o poder de Deus para transformar até as situações mais adversas em oportunidades para cumprir seu plano. Ele não era mais apenas um jovem sonhador. Agora, ele era o homem que salvaria uma nação. Os anos de abundância passaram rapidamente, e logo a fome começou a devastar as terras ao redor do Egito.
A notícia de que o Egito tinha reservas de grãos espalhou-se por toda a região, atraindo pessoas de lugares distantes em busca de alimento. Entre os desesperados estavam os próprios irmãos de José, que jamais imaginavam que ele ainda estivesse vivo, muito menos que fosse o governador de toda a terra do Egito. Jacó, sabendo que o Egito era a única esperança de sobrevivência, enviou seus filhos para comprar grãos. Apenas Benjamim, o mais novo, permaneceu com ele, pois Jacó temia perder outro filho amado. Quando os irmãos chegaram ao Egito, foram levados à presença de José, que imediatamente os reconheceu. No entanto, José não revelou sua identidade. Ele falou com eles de forma dura, questionando suas intenções. Vocês são espiões, vieram para observar as fraquezas da terra. Assustados, os irmãos negaram e explicaram sua situação. Contaram sobre sua família, mencionando o pai idoso e o irmão mais novo que havia ficado em casa. José ouviu cada palavra, mas manteve sua identidade em segredo. Ele os colocou à prova, exigindo que trouxessem Benjamim ao Egito como prova de sua honestidade. Para garantir isso, prendeu Simeão e o manteve como refém. Os irmãos voltaram para casa carregados de grãos, mas com o coração pesado. Ao contar tudo a Jacó, ele ficou devastado. A ideia de enviar Benjamim era impensável, mas conforme a fome se agravava, não havia outra escolha. Relutantemente, Jacó permitiu que Benjamim acompanhasse os irmãos na nova viagem ao Egito. Quando José viu Benjamim, seu coração foi tocado. Ele os tratou com hospitalidade, mas ainda não revelou quem era. Em vez disso, armou um teste final. Ordenou que sua taça de prata fosse colocada na bagagem de Benjamim e, depois que os irmãos partiram, enviou guardas para acusá-los de roubo. Os irmãos retornaram desesperados, implorando por misericórdia. Foi nesse momento que Judá se ofereceu para tomar o lugar de Benjamim como escravo, mostrando que haviam mudado. José, incapaz de conter suas emoções, revelou sua identidade. Eu sou José, o irmão que vocês venderam. A emoção tomou conta. Os irmãos choraram, abraçando José. O perdão triunfou sobre a dor do passado e a família finalmente foi reconciliada. Essa reunião marcou o início de uma nova história para eles, uma história de redenção, cura e propósito. Após revelar a identidade, José ficou de frente com os irmãos que o haviam traído. A sala do governador egípcio agora estava carregada de emoção. Seus irmãos, chocados e atônitos, mal conseguiam acreditar no que ouviam. José, aquele que venderam como escravo, estava vivo. Mais do que isso, ele havia se tornado o governador de todo o Egito. Em lágrimas, José deu um passo à frente e disse: Não tenham medo. Não foi vocês que me enviaram ao Egito, mas Deus. Ele me trouxe para cá com um propósito maior, salvar muitas vidas. Suas palavras, cheias de compaixão, desarmaram o medo e a culpa que seus irmãos carregavam há anos. Um a um, os irmãos se aproximaram e José os abraçou. Eles choraram juntos, revivendo o passado e ao mesmo tempo deixando-o para trás. O perdão que José ofereceu não era apenas um gesto. Era uma escolha de abandonar o rancor e reconhecer o plano divino por trás de todo o sofrimento. José pediu que seus irmãos voltassem para Canaã e trouxessem seu pai, Jacó. Digam a ele que estou vivo e que Deus me colocou como governador do Egito. Tragam-no para cá e toda a nossa família, pois a fome ainda durará 5 anos. Os irmãos partiram com corações renovados. No início ele não acreditou. Como poderia José estar vivo? Mas, ao ver as caravanas carregadas de provisões enviadas por José, Jacó finalmente se convenceu. Lágrimas de alegria escorreram por seu rosto. José, meu filho, ainda está vivo. Preciso vê-lo antes de morrer. A família inteira partiu para o Egito. Quando José finalmente viu seu pai, correu para abraçá-lo. Jacó, com os olhos marejados, disse: Agora posso morrer em paz, pois vi que está vivo. A reunião da família foi um marco de redenção e esperança.
Aquela história que começou com traição terminou em restauração. O perdão de José transformou o ciclo de dor em um legado de amor e reconciliação. Sua jornada mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz no propósito divino. Com a família reunida e protegida em Gósen, José dedicou-se ao seu papel como governador do Egito. Os anos de fome se tornaram um verdadeiro teste de liderança e sabedoria. Durante os 7 anos de abundância, José havia implementado um plano detalhado para armazenar alimentos, enchendo silos por todo o país. Agora, nos anos de escassez, o Egito era a salvação para milhares de pessoas de terras próximas. José supervisionava pessoalmente a distribuição de grãos. Era comum vê-lo no meio da multidão, organizando filas e resolvendo disputas. Sua presença inspirava respeito e confiança, pois ele era visto não apenas como um líder, mas como um homem guiado por Deus. A sua sabedoria permitiu que o Egito prosperasse, mesmo em tempos de crise. A fama de José se espalhou por toda a região. Pessoas vinham de longe para comprar grãos, muitas vezes trazendo riquezas ou até mesmo oferecendo terras em troca de alimento. José, com seu olhar estratégico, usou isso para fortalecer o Egito, garantindo a sobrevivência de sua própria nação e das famílias que dependiam dela. No entanto, José não se esqueceu de sua própria história. Ele sabia o que era sofrer, ser traído e perder tudo. Esse passado moldou sua liderança com compaixão e justiça. Quando lidava com os pobres ou necessitados, ele era generoso e empático, lembrando que tudo o que tinha era uma bênção divina. O impacto de sua gestão não se limitou ao Egito. Sua habilidade em transformar adversidades em oportunidades trouxe uma estabilidade regional. José mostrou que uma liderança sábia e justa não apenas salva vidas, mas constrói um legado. Assim, os anos de fome passaram e José consolidou sua posição como um dos maiores líderes da história egípcia. Ele não era apenas um governador, era um exemplo vivo de fé, resiliência e a prova de que até os momentos mais difíceis podem ser parte de um plano maior. Sua jornada como líder continuava a refletir o propósito divino que o havia guiado desde o início.